Sob a proteção de Deus e havendo o número regimental, declaro aberta a nossa reunião. Convido aos presentes para que em pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Gostaria de registrar a presença de vários vereadores da Câmara Jovem aqui conosco, nessa tarde, e aproveitar para convidar a presidente Sara para fazer parte da mesa conosco. Essa nossa presidente da Câmara Jovem, que vai ser presidente da Câmara Adulta, rapidamente, vocês vão ver. Solicito a vereadora doutora Rose fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. 39ª sessão ordinária. Vereadores: Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Doutor Fernando, pediatra. Presente. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Presente. Marquinho. Presente. Sessão Queiroz. Presente. Doutora Rose, delegada, presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicito à secretária Rose fazer a leitura das correspondências recebidas. Bom Despacho, 7 de dezembro de 2018. Memorando 051-2018, Coordenadoria Câmara Jovem. Para vereador Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho. Assunto: reunião ordinária Câmara Jovem. Ilustríssimo senhor presidente, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores para participarem da 8ª reunião ordinária da Câmara Jovem, no dia 11 de dezembro, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Na oportunidade, informamos que estaremos encerrando as atividades do programa Câmara Jovem e Projeto Parlamento Jovem. Atenciosamente, Valéria Maria Teixeira Barbosa, coordenadora.
Sara Araújo, presidente da Câmara Jovem. Nós vamos fazer uma entrega de algumas moções de congratulação. Nós invertemos a pauta aqui para que os nossos vereadores sejam homenageados e, a partir daí, fiquem à vontade para participarem conosco até o término, ou também para, se precisarem, né, tiver outros alfazeres, fiquem à vontade. Então, eu gostaria de convidar aqui a professora de redação do Colégio Tiradentes de Minas Gerais, Colégio Tiradentes de Bom Despacho, né, de Minas Gerais, Cássia Patrícia Silva Damasceno, pelo brilhantíssimo trabalho desenvolvido com seus alunos. Moção essa apresentada em requerimento e aprovada por todos os vereadores da Casa, pela doutora Rose Delegada. Então, tem também o jovem Thales Afonso dos Santos Corsino, em virtude de sua participação no projeto Jovem Senador 2018, e classificação em primeiro lugar de Minas Gerais, com a elaboração da redação A Constituição Cidadã, Utopia ou Realidade? Então, eu gostaria que o jovem Thales e a professora Cássia o Cássio, e em seguida, você, depois de receber a sua moção, você vai tomar assento à mesa conosco, porque afinal você é o nosso senador, né? Ele vai fazer manifestação, não vai primeiro? Você vai falar? Parece que a professora Cássia não chegou. Se ela chegar durante a reunião, nós procederemos à entrega aqui. Boa noite a todos os presentes, a todos os nossos telespectadores. Gostaria de demonstrar aqui minha enorme gratidão a essa Casa Legislativa e a todos os vereadores aqui participantes, em especial a Valéria e a doutora Rose, que são protagonistas desses dois projetos que nos fortalecem mais ainda os jovens de Bom Despacho, os projetos Parlamento Jovem e Câmara Jovem. Então, gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês, pois se essa vitória não é só minha, e sim é de todos nós, da Câmara e também da nossa querida cidade de Bom Despacho. Obrigado. Muito bem. Algum vereador quer cumprimentar rapidamente? Thales, 1 minuto no máximo. Senhor presidente, com a palavra. Pois não. Eu gostaria de cumprimentar, Thales, meus parabéns. Parabéns, muito obrigado por nos representar tão bem. E certamente o seu exemplo é muito importante também para os colegas, para toda a juventude, que possa também ocupar o espaço na política e fazer a diferença que nós queremos na prática. Pois, se nós não ocuparmos os espaços com pessoas do bem, esses espaços serão ocupados por pessoas com outras intenções. Então, eu acredito muito no futuro de nossa nação, através também da Câmara Jovem e esse projeto maravilhoso. Parabéns a você e conte sempre conosco. Muito bem. Com a palavra, senhor presidente. Pois não.
Eu gostaria de aproveitar essa noite dessa homenagem e deixar aqui a minha satisfação com esse projeto. Quando o presidente dessa casa, Vital Guimarães, assumiu essa casa, ele pediu que eu coordenasse os trabalhos junto à Valéria. E nós fazemos um trabalho muito grande, não só com relação aos projetos que inserem o jovem na política, mas também na nossa Escola do Legislativo, onde se visa realmente a qualificação dos servidores dessa casa e dos vereadores. Porque nós sabemos da importância de cada voto, de cada decisão que nós tomamos nessa casa. E a gente sabe que isso repercute diretamente na vida de cada cidadão. Então, eu gostaria de dizer da nossa satisfação de ter vocês, jovens, aqui, todos, cada um. O trabalho que vocês fazem, o quanto nós aprendemos com vocês, dentro de todas as discussões que nós temos todos os dias, tanto os jovens da Câmara quanto do Parlamento, das nossas qualificações e capacitações, das pessoas que nós tivemos como convidados para ministrar as oficinas, e também da oportunidade que nós tivemos de aprender com todos vocês. Gostaria, nesse momento, de destacar o Thales, porque o Thales, quando ele veio com essa classificação da redação para desenvolver o projeto que ele levaria para Brasília, e ele se sentou comigo e com o nosso procurador, Alisson Macedo, para que pudesse fazer esse desenho, ele se preocupou com um bem que muitas vezes as pessoas se esquecem, que é o bem imaterial, que era, na verdade, resguardar o linguajar lá dos quilombolas. Então, ele preocupou com esse tombamento desse bem imaterial. E ele vem aqui trazendo vários fundamentos para que isso acontecesse. Então, eu gostaria de dizer que tudo que aconteceu nessa Escola do Legislativo, ela teve um toque muito especial do presidente dessa casa, Vital Guimarães. O Vital, diferente de vários presidentes com os quais eu tive a oportunidade, durante esse período, de conviver, percebe-se que ele teve um carinho, muitas vezes aí correndo para estar sempre presente em todos os eventos da Câmara Jovem e do Parlamento Jovem. Aproveito aqui para fazer um pedido para a Joyce Quirino, como presidente dessa casa, que continue a valorizar esse projeto, porque nós acreditamos que é através da juventude que a política vai realmente melhorar no nosso país. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria também de parabenizar ao Thales, a esse projeto que é desenvolvido pela doutora Rose e pela Valéria, que é um projeto que, com certeza, só tem a engrandecer o nosso município, a todos os que participam desse projeto, né, os alunos da escola, porque, bem como a doutora Rose disse, é através da política que nós vamos mudar o nosso país, mas, com certeza, é através da política e da educação. E essa participação de vocês engrandece ainda mais, porque o conhecimento é que faz a diferença. É esse conhecimento que vai transformar. E isso vocês estão adquirindo. Então, pessoas politizadas, educadas, né, elas entendem, elas não são fáceis de se dominar. Por isso que as grandes ditaduras, hoje, o que a gente tem? Pessoas que não investem em educação, justamente porque um povo sem a qualidade da educação e sem entender nada de política é muito fácil de ser dominado. Então, eu gostaria de ressaltar que, com certeza, a Escola do Legislativo, junto à Valéria, a doutora Rose, tem o meu total apoio, assim como do vice-presidente, do Marcelo, do Branco, né, do Anderson, do Fernando, da Sessão, do Vital e do Marquinhos. É um projeto que a gente, assim, todos nós valorizamos nessa casa e todos nós abraçamos. Muito obrigada. A palavra, senhor presidente. Pois não. Também gostaria de parabenizar todos os integrantes do Câmara Jovem, especialmente ao Thales, né, por esse trabalho, esse projeto maravilhoso que vocês desenvolvem. E obrigado, Thales, por nos representar nosso município tão bem.
e é um projeto de grande importância, onde todos vocês jovens, né, são inseridos na política, como a doutora Rose falou, vocês que são os futuros, o futuro do nosso município, o futuro do nosso país, e com certeza esse projeto é de grande aprendizado para todos vocês. Parabéns a todos vocês, viu? Muito obrigada. Muito bem. Então, mais uma vez, parabéns ao Thales. Nós vamos entregar também, um requerimento aprovado por unanimidade na casa, requerimento de minha autoria, da doutora Rose, aos jovens Vitor Araújo Bairral, aluno do 6º ano, Escola Wilson Lopes, e Pedro Henrique Campos Gontijo, aluno do 9º ano do Colégio Darwin. Justificativa: os 2 jovens participaram da Gincana do Saber, etapa regional, ocorrida na cidade de Nova Serrana, no dia 22 de novembro de 2018, quando, em disputa com outras 10 cidades, venceram essa disputa, sendo classificados em primeiro lugar. Salientamos que a Gincana tem, dentre seus objetivos, incentivar estudantes do ensino fundamental a conhecer e estudar a Constituição Federal, por meio de um manual chamado Constituição em Miúdos, cuja primeira edição foi elaborada pela Câmara de Pouso Alegre e que anualmente é revisado gratuitamente, disponibilizado pelo Senado Federal. No ensejo de fazer essa entrega, eu gostaria de registrar a presença da senhora Marli, diretora da Escola Wilson Lopes. Agradecemos o apoio e parceria nos projetos Câmara Jovem e Parlamento Jovem. Porque não adianta, nós fazemos o projeto aqui, se as escolas não participarem e apoiarem, né, esse projeto não vai ter êxito. Então, a gente gostaria aqui de agradecer todas as escolas que têm participado conosco nesse lindo projeto aí para a nossa juventude. Então, a entrega do certificado enviado pela Câmara de Nova Serrana, pela participação na Gincana do Saber, ao diretor do Colégio Darwin, Carlos Henrique Ferreira. Então, eu convido os jovens Vitor Araújo Bairral e Pedro Henrique Campos Gontijo, e também o diretor do Colégio Darwin, para receber essa moção de congratulação aqui na frente. É isso aí, o Vitor vai fazer o uso da palavra. Muito obrigado a todos pela presença, né? Porque foi um trem bem difícil de se concorrer, foi um monte de gente. E foi preciso muito esforço para isso. Eu não sei se eu teria conseguido sozinho,
Por isso que eu digo que o crédito não é todo meu. É de todo mundo que ajudou na preparação. Mais uma vez, muito obrigado. É só isso que eu tenho para falar. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Agradecer também minha família, a Câmara, que ajudou desde o começo. Minha escola, que começou, chegou lá na sala falando do projeto. Eu achei um negócio legal e desde então o Carlos começou a me incentivar, não só ele, como outros integrantes da escola. A ajuda que a Câmara me deu e eu sou lá de casa também. Obrigado. Muito bem. Aí, parabéns, viu? Parabéns aos dois. E muito sucesso na vida. Só pela educação, só e somente só pela educação, nós vamos tirar esse país dessa lama e dessa miséria que está aí. Deus me perdoe. E, queira ou não, nós temos que fazer a boa política, temos que acreditar na boa política, porque, junto com a educação, acho que ainda é possível, né? Novos tempos, queira Deus, estão vindo aí. Continuamos a nossa reunião. Fiquem à vontade os vereadores jovens, os familiares, para participar conosco, viu? Ou também, se tiverem compromissos, fiquem à vontade. Será um prazer muito grande a presença. Mas entenderemos também que todo mundo tem alfazeres, né? Vamos continuar aqui com as indicações. Vereador Fernando Branco, solicito fazer a leitura de suas indicações. Senhor presidente, caros colegas, boa noite. Parabenizando a doutora Joyce pela eleição, os demais membros aí da mesa diretora para 2019. Cumprimentando os presentes. Senhor presidente, apenas 2 indicações para hoje. Indica ao secretário de Obras, vistoria e manutenção do terreno público, né? Uma área de reserva, né, entre as ruas 6 e 7 do condomínio Dona Branca. O trecho não possui passeios, pedestres têm que deambular pela via de trânsito, senhor presidente. A erosão na via também. 492 indica ao secretário de Obras também melhoria da entrada e estacionamento da Praça Estação. Aqui mesmo, do nosso lado, aqui na rua Ari Marques, senhor presidente. A entrada desse estacionamento é estreita e irregular. E vários veículos já estragaram ali naquela descida ali. Muito bem. Vereadora Sessão Queiroz. Boa noite a todos. Gostaria também de parabenizar a minha colega Joyce, a todos da nossa chapa, e desejar um excelente, mandato, uma excelente legislatura para todos nós. Minhas indicações de hoje são 2, senhor presidente. Minha primeira indicação, reiteração da indicação ao secretário de Obras de Limpeza, Capina e Recapeamento das ruas do bairro Novo Dom Joaquim. Justificativa. As referidas ruas se encontram com muitos buracos, matos e lixos, dificultando o tráfego dos veículos, causando transtornos e risco aos moradores. Minha segunda indicação. Indica ao senhor prefeito que verifique junto à administração da rodoviária a possibilidade de se permitir que os sublocatários dos guichês e salas possam utilizar o sanitário gratuitamente. Minha terceira indicativa. Chegou ao conhecimento desta vereadora que funcionários das empresas de ônibus que trabalham no local estariam sendo cobrados pelo uso do sanitário, sem olvidar das garantias legais que a licitante possui. É preciso que se tenha bom senso, haja vista que os guichês das empresas funcionam no local e não possuem banheiros individualizados. Obrigada. Vereador Marcelão. Minha indicação vai ao secretário de Obras, a recolocação de tampa de um bueiro localizado na Avenida Dr. Juca, próximo à empresa animal. A segunda indicação indica ao secretário de Trânsito instalação de uma faixa de pedestre entre a Rua da Suaí, esquina com a Avenida Governador Valadares. Vereadora Joyce Quirino. A minha indicação de hoje é apenas uma. Indica a controladora interna do Poder Executivo que instaure processo administrativo a fim de apurar as irregularidades ocorridas na gestão do contrato número 141/2017. Justificativa.
O contrato número 141/2017 refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de análise para diagnóstico financeiro e assistencial, visando analisar as práticas de gestão adotadas pelo Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus, Santa Casa de Bom Despacho. Ocorre que o prazo de vigência do mesmo foi prorrogado por 2 oportunidades. Todavia, não havia previsão de prorrogação no edital do Pregrão Presencial número 31/2017 e no contrato número 141/2017, como se abstrai do item 2.1 de ambas as peças administrativas. Por outro lado, a contratação não se refere a serviços continuados. Consta-se ainda uma confusão entre prazos, tendo o prazo de execução sido prorrogado muito após seu término, 120 dias. Cláusula 5.1 do contrato. Outro sim, utilizou-se do termo aditivo para prorrogação de prazo de serviço, conforme determina a cláusula 3ª do contrato. Novamente, confusão na gestão, que se refere ao termo inicial de vigência contratual. A execução do contrato número 141/2017 é de grande interesse público, pois visa o aprimoramento das práticas de gestão na saúde municipal. Morosidade e ineficiência da gestão pública, se contrapondo ao interesse público na melhoria da prestação de serviços públicos de saúde em ambiente municipal. É preciso apurar as irregularidades praticadas, bem como verificar quem deu causa a exponencial atraso na conclusão do contrato. Em anexo, cópias dos documentos obtidos por essa vereadora. Muito obrigada. Vereador Marquinhos. Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. Tem 2 indicações ao secretário de Trânsito. Indico ao secretário de Trânsito a colocação de placas de sinalização pare na Rua Sergipe, esquina com Rua Oriente, e outra na Rua Sergipe, esquina com Rua Paraná, bairro Ana Rosa. Indico ao secretário de Trânsito a colocação de placa proibido parar e estacionar no Beco Chacrinha, nos 2 sentidos, do bairro São Francisco. Justificativa: devido ao beco ser muito estreito, se parar algum veículo, fica impossível a passagem de outro. Requerimentos. Vereador Fernando Branco, com fulcro no artigo 188, inciso 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais, requer a mesa diretor desta Casa a propositura de ação direta de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos de lei municipal. 1. Inciso 10, 10º do artigo 7º da Lei Municipal 2350 de 2013. Inciso 10 do artigo 7º da Lei Municipal 2351 de 2013. Inciso 10 do artigo 8º da Lei Municipal 2349 de 2013. E inciso 10 do artigo 8º da Lei Municipal 2352 de 2013. Justificativa: conforme já amplamente debatido por essa Casa, em especial por esse vereador e pela vereadora doutora Rose, as regras trazidas nesse dispositivo são inconstitucionais, pois obrigam a todos os servidores nomeados e empossados para os cargos públicos municipais para fins de aprovação no estágio probatório a alcançar em média de 60% dos pontos em prova específica, aplicada entre o 30º e o 34º mês do estágio, desprezando os demais vetores de avaliação atingidos ao longo de todo o período de estágio probatório, extrapolando assim o conceito de avaliação de desempenho previsto no parágrafo 4º do artigo 41 da Lei da Constituição Federal, revestindo-se em dispositivo manifestamente inconstitucionais. Importante salientar que, embora tenham precitados dispositivos, tem os seus supracitados, né? Precitados mesmo? Tá, dos dispositivos sido revogados por lei de iniciativa dos referidos vereadores, o prefeito de Bom Despacho já aviou a ação direta de inconstitucionalidade da alteração promovida, de modo que, obtida decisão liminar na respectiva DI, aqueles dispositivos continuam em vigor. Em discussão, o requerimento apresentado pelo vereador Branco.
Senhor presidente, eu não vou retomar essa discussão, porque isso já foi debatido aqui, mas a gente está num imbróglio, por quê? Porque, alguns dias atrás, eu acho que Vossa Excelência tem conhecimento, o desembargador, naquela ação direta de inconstitucionalidade, da lei que foi promulgada por esta Casa, deu efeito suspensivo nos dispositivos que foram revogados. Consequentemente, a lei é que determina, ou seja, esses 4 dispositivos aqui estão em vigor. Então, qualquer que seja a decisão na ação promovida pelo chefe do Executivo, esses dispositivos daqui para frente vão continuar em vigor. O que está em julgamento lá não é esta lei. O que está em julgamento é a lei que foi aprovada nesta Casa, que revogava os dispositivos. Então, qualquer que seja o julgamento, nós temos que esses dispositivos estão em vigor. Então, cabe a esta Casa, eu acho que já está na hora, de aviar uma ação de inconstitucionalidade destes dispositivos, senhor presidente. Eu até sugiro ao nosso procurador que estude a possibilidade, eu não coloquei no requerimento, de pedir a distribuição por dependência, senhor presidente, porque um julgamento pode prejudicar o outro. Então, é com essas considerações que eu peço aí o voto dos vereadores, para que a gente avie essa ação de inconstitucionalidade, porque senão os próximos servidores já vão ter que fazer a prova de novo. E se a gente conseguir um efeito suspensivo, a gente também consegue manter a nossa lei aprovada aqui em vigor por unanimidade, diga-se. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Quando eu e o vereador Fernando Branco fizemos a propositura da lei, nosso objetivo era fazer o controle de constitucionalidade legislativa. Então, com esse controle, a própria Câmara corrigiu o erro, mas, infelizmente, houve o veto do prefeito, aí houve essa ação direta dele, né, suspendendo os efeitos do nosso decreto legislativo. Nós temos essa liminar do tribunal, então, realmente, não temos como mais adiar. Então, logo seja possível, seja feita a propositura dessa ação. Te apoio totalmente, Fernando, porque eu acho que nós precisamos resolver e não podemos deixar as pessoas à mercê desses artigos inconstitucionais. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Da mesma forma, vereador Fernando Branco, o senhor também tem o meu apoio nesse seu requerimento e também na causa em si, porque nós estudamos bem essa questão e concordamos aqui, eu acredito que todos nós, de que uma prova naquele período já não é mais um instrumento para avaliar, mas sim a assiduidade, outras questões, mas não a prova de conhecimento a qual o candidato já foi testado anteriormente. Então, o senhor tem o meu apoio. Parabéns. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se, quando contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Fernando Branco. Doutora Rosa Delegada, Vital Guimarães e Marquinho requerem ao presidente da Câmara que sejam concedidas moções de congratulação após aprovação dos demais vereadores. A Bruna Andrade Tavares, aluna da APAI Bom Despacho. Soraya Aparecida Silva Vidal, professora de Educação Física da APAI. Justificativa: a jovem aluna, acompanhada de sua professora e treinadora, participaram do Campeonato Brasileiro das APAIs nos dias 3 a 8 de dezembro, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, sendo que a nossa jovem Bruna, após disputa acirrada com 23 estados, retornou ao Bom Despacho com 3 medalhas. Primeiro lugar na modalidade de natação 25 metros, segundo em natação de 50 e terceiro em handebol. Essa vitória só foi possível devido ao trabalho belíssimo desenvolvido na APAI Bom Despacho e a junção de esforços da aluna Bruna e da dedicada professora Soraya, que juntas e com bastante treino elevaram mais uma vez a nossa cidade ao pódio. Em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se, quando contrário, se manifestem. Aprovado. Agora, pela Rosa Delegada, requer ao do prefeito Fernando José de Castro Cabral as seguintes informações. Quando foi realizada a licitação para aquisição de veículo de transporte de idosos do Centro de Convivência, gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social? Em caso positivo, qual a data prevista para a entrega do veículo? Justificativa: atendendo à solicitação dessa vereadora, o deputado Eduardo Barbosa
o deputado Eduardo Barbosa destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 170 mil para aquisição de veículo para transporte de usuários e equipe do Serviço de Proteção Especial, especialmente para os idosos do Centro de Convivência. Tais informações possibilitará esta parlamentar de manter o deputado responsável pela emenda e os destinatários informados da aquisição. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente, gostaria aqui de novo de destacar o nome do nosso deputado Eduardo Barbosa. Essa destinação dessa verba é de grande importância. O nosso secretário de Desenvolvimento Social até já me adiantou que o dinheiro seria suficiente para adquirir o veículo na modalidade necessária, mas que ele estava lá em negociação com o prefeito para fazer essa complementação, para dar maior conforto para as pessoas, principalmente com deficiência. Mas eu acredito que essa informação é importante e destacar também o trabalho belíssimo que Eduardo Barbosa fez em Bom Despacho, não só na área de saúde, mas também na área de assistência social. Tanto é que nós sabemos que as 3 UBS, Unidades Básicas de Saúde, uma já concluída, né, prestes a ser inaugurada, uma em construção no Engenho, e uma cuja construção será iniciada no Rosário, todas com emendas parlamentares destinadas por ele. Muito obrigada. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Vereadora Seção Queiroz, no seu requerimento 274, requer do prefeito municipal que, considerando que o AVC é atualmente a principal causa de morte no Brasil e a principal causa de sequelas incapacitantes em adultos no mundo todo, cerca de 70% das pessoas que sofrem derrame não retornam ao trabalho depois do acidente vascular cerebral e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia, considerando que o tempo é cérebro, que o diagnóstico precoce com o exame de tomografia craniana deve ser realizado o mais rápido possível para que tratamento com o trombolítico alteplase seja feito nas primeiras 4 horas e meia, objetivando o aumento da sobrevida sem incapacidade dos pacientes, vem através de solicitar algumas informações da situação de Bom Despacho. Qual o número de hipertensos e diabéticos de nossa cidade? Qual o índice de obesidade de nossos usuários? Qual as atividades preventivas estão sendo realizadas na atenção básica na prevenção dos casos de AVC? Qual a incidência de AVC em nossa cidade? Qual a taxa de mortalidade por AVC em nossa cidade? A porta de entrada de urgência de nossa cidade está preparada para atender adequadamente os casos de AVC prontamente? Tem capacidade de realizar tomografia 24 horas? O laudo sai imediatamente? Tem o trombolítico alteplase disponível para todos os pacientes, inclusive os do SUS? Os profissionais estão preparados para fazer o diagnóstico e o tratamento do AVC dentro das 4 horas e meia? Quais os profissionais de saúde o município mandou para a capacitação realizada no 23 de novembro, oferecido pelo SISU Oeste? Requer também do senhor prefeito que informe por que não estão sendo agendados ao retorno médico dos pacientes submetidos a cirurgias pelo SUS para consulta pós-operatório. Justificativa. Chegou ao conhecimento da vereadora que pacientes submetidos à cirurgia pelo SUS não estão conseguindo a consulta pós-operatória. O retorno ao médico após a cirurgia é importantíssimo para a recuperação do paciente, pois previne que imprevistos prejudiquem ou agravem o estado de saúde do cidadão. Requer também ao responsável pela CEMIG do município que informe se houve a comunicação prévia com antecedência de 15 dias, conforme prevê o disposto no artigo 173, inciso 1, alínea B, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, para as suspensões de fornecimento de energia recentemente efetuadas em massa no município. Justificativa. Chegou ao conhecimento dessa vereadora que recentemente vários imóveis tiveram a suspensão do fornecimento de energia no município por inadimplência.
É certo que a empresa detentora do monopólio tem o direito de realizar suspensão do fornecimento em caso de inadimplência, mas também é certo que o consumidor tenha direito a ser previamente notificado, possibilitando que negocie a dívida ou pague para evitar suspensão. Em discussão, requerimentos da vereadora Seção Queiroz. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Quanto ao requerimento aí do AVC, o AVC, segundo o Ministério de Saúde, é a doença hoje, que é a enfermidade que mais mata no nosso país. Dia 23 agora de novembro, houve uma capacitação em Divinópolis para os profissionais de todos os municípios. Segundo informações que eu obtive, não participou nenhum profissional aqui de Bom Despacho. Essa capacitação é de extrema importância, porque, como se diz, tempo é cérebro, e o paciente sendo atendido por uma equipe treinada dentro dessas primeiras 4 horas e meia, e fazendo esse tratamento com o medicamento, né, que é o trombolítico, alteplase, ele aumenta a sobrevida sem incapacidade desse paciente. Então, é importante termos o tomógrafo também funcionando 24 horas. Me parece que ele não funciona às 24 horas, para fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, com maior precisão, evitando assim também que esse paciente fique sequelado, né? E também dando maior chance de sobrevivência a esse paciente e maior qualidade de vida para ele. Então, é importante nós sabermos se a nossa porta de entrada de urgência do nosso município está preparada para atender adequadamente esses casos de AVC, como também fazer esses primeiros socorros, né? Que é o exame de tomografia e ser medicado com autoclave, e também registrar aqui que nós precisamos saber se o município fornece esse medicamento pelo SUS, gente, porque isso é questão de salvar vidas, e também deixar pacientes sem sequela. É importantíssimo esse atendimento. Agora, quanto à questão da CEMIG, né, foram vários imóveis que tiveram a suspensão aí essa semana do fornecimento de energia, devido à inadimplência. Com certeza, a empresa tem todo o direito, né, de realizar a suspensão, no caso de inadimplência, mas também através, eu estou até aqui com a Resolução Normativa 414 de 2010, artigo 173, inciso 1º, a linha B, rege que a notificação seja escrita, especificada e com a entrega comprovada ou alternadamente impressa em destaque na fatura com antecedência mínima de 15 dias. Nos casos de inadimplência. Então, é importante que a CEMIG faça essa notificação para que esses usuários, às vezes, podem negociar com a CEMIG, né, e não ser pegos de surpresa, tendo sua conta de energia cortada assim, repentinamente. Quanto ao outro requerimento, que foi ao retorno das consultas, eu ouvi por parte de vários pacientes que foram feitos as cirurgias, que não estão tendo esse atendimento pós-cirúrgico, e é, assim, primordial, né, esse retorno às consultas, porque o paciente precisa ser revisto, ser acompanhado. De repente, o paciente pode ter alguma anormalidade acometida da cirurgia, e ele precisa ser atendido, né, com urgência para poder sanar esse problema desse paciente. Muito obrigada. Senhor presidente, só para esclarecer, Seção, com relação à CEMIG, eu já vi essa discussão, não como vereador, mas como funcionário do Ministério Público, que o grande problema é que na verdade, a CEMIG está notificando, que notifica na conta de luz, entendeu? Então, a pessoa acha que tem que receber uma carta. Isso já foi objeto de discussão várias vezes na Justiça, inclusive. A notificação é feita na conta de luz, então por isso que às vezes a pessoa acha que tem que receber uma carta, mas não necessariamente precisa de ser uma carta, já que aquela conta de luz é uma notificação, entendeu? Então a gente tem que verificar isso aí, que os tribunais vão resolver no futuro, mas por enquanto parece que está valendo, é isso mesmo. Mas até aqui realmente fala aqui que tem que ter, quando for impressa na conta de luz, tem que ter um destaque na fatura. Às vezes não está vendo esse destaque, então, né, e o usuário não consegue visualizar, destacar, né, essa informação que está sendo levada para ele. É isso aí, obrigada. Senhor presidente, com a palavra também. Pois não. Parabéns, vereador da sessão, pela iniciativa dos requerimentos, que eu considero de suma importância. Quero até aproveitar o momento aqui e cumprimentar o senhor Jonas, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Obrigado pela importante presença do senhor. O senhor Moacir também, que é o membro suplente.
na vaga da dona Ana Lúcia, parece, e que estão aqui representando o Conselho. Eu gostaria de dirigir também a palavra para vocês e para todos que estão nos acompanhando, dizer que nós estamos procurando ser parceiros do Conselho e principalmente da população bondespachense para reivindicar aqui na Câmara esses problemas que estão afetando o dia a dia do usuário do SUS, do paciente, melhor dizendo, do paciente, das pessoas que estão precisando desse atendimento. Então, essa abordagem, vereador de sessão, esses dados que foram solicitados, são muito importantes, conhecer melhor esses números para saber de que forma que nós podemos contribuir. Nós, sempre quando solicitados, Jonas, Moacir também é testemunha disso, a Câmara tem ajudado o Poder Executivo e o município aprovando os projetos de interesse ligados à área da saúde, fazendo as emendas necessárias, discutindo, e sempre com a maior boa vontade e rapidez necessária. Mas também cabe a nós também cobrar a eficiência do Poder Executivo, da administração, no cumprimento daquilo que está sendo proposto e que é o dever do município, do Estado e do país. Então, nós precisamos melhorar cada dia a eficiência dos procedimentos realizados em Bom Despacho para depender menos de vagas em outros municípios. Então, nesse sentido, eu acho que a vereadora Sessão está repleta de razão de preocupar com o potencial e a real capacidade de tratar um AVC, um paciente que está apresentando um AVC, diagnosticar com rapidez, tratar com rapidez. Isso é muito bacana o seu requerimento. Meus parabéns. Em relação ao retorno, isso preocupa, muito preocupante. Infelizmente, vocês estão acompanhando que a saúde está virando um objeto de leilão. O leilão ao inverso, de quem faz pelo menor valor. Muitas vezes não são colocados critérios de qualidade naquele procedimento cirúrgico, ou como que esse paciente será atendido, que condição que vai ser o retorno, facilidade de retorno, não. Muitas vezes o que se leva em consideração é apenas o menor valor oferecido. Então, tanto consultas médicas, os profissionais não estão tendo nenhuma garantia de trabalho, nenhuma vaga de trabalho, mas sim contrato, comprando consultas avulsas, pagando por exames avulsos e fazendo convênios com cidades distantes, e nem sempre se sabe que aparelho está sendo utilizado nessa cirurgia, que equipamento que está sendo utilizado, que tipo de lente é colocada, que tipo de instrumento é utilizado. Então, esse retorno também é um padrão de qualidade. Fazer o procedimento, mas o médico que faz o procedimento, ele também tem responsabilidade sobre o ato realizado. Não é simplesmente operar e abandonar esse paciente, não. O prestador do serviço, do SISU, do ICISMEP, precisa também nos dar essa retaguarda, esse pós-atendimento. Então, está muito importante. E, encerrando, em relação à CEMIG. Vamos ver se a CEMIG vai responder realmente. Obrigado pelas explicações, vereador Fernando Branco, muito importantes. A população precisa dessa explicação para ficar mais claras as coisas. Infelizmente, a CEMIG e a Copasa a fatura está vindo cada vez mais alta, porque está muito caro manter todos aqueles diretores que ganham salários exorbitantes fora do valor de mercado, muitas vezes. Então, essas empresas estão servindo aí a grandes grupos políticos em detrimento da população. Essa é a realidade. Então, parabéns também pela sua preocupação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam com 50, contrários se manifestem. Aprovados os requerimentos da vereadora Sessão. Joyce Quirino requer ao gerente dos Correios que informe se existe possibilidade de se fazer a entrega de correspondência na Rua Angola, bairro Dom Joaquim. Requer também à Secretaria de Saúde que encaminhe a esta casa cópia da conclusão e diagnóstico final referente ao contrato 141/2017, justificativa, no ofício 667/2018, CEMUS, a Secretaria de Saúde afirma que a terceira etapa do contrato 141 havia sido concluída, analisada pela gerência de gestão plena, liberada pela emissão de nota fiscal. Liberada para a emissão de nota fiscal. Apesar dessa vereadora já ter requerido por diversas oportunidades cópia da conclusão e diagnóstico final referente ao contrato número 141, a senhora secretária não se dignou a enviar o referido documento. Assim, mais uma vez e agora comprovadamente que os trabalhos foram concluídos, reitero o requerimento para envio de cópia da conclusão e diagnóstico final no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em infração administrativa nos termos do artigo 61, parágrafo 1 da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho. Em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Com relação ao primeiro requerimento,
É uma questão que a gente tem visto em Bom Despacho, a questão do correio, né, Branco? O Branco até tem levantado isso bastante. E os moradores, eles continuam perguntando para a gente, questionando por não chegarem as correspondências em casa, eles terem que se dirigir até a agência para buscar. E com relação ao segundo requerimento, é a respeito do Instituto Laborari, né? A velha auditoria da Santa Casa, que já foi feita, já foi pago grande parte, né, do recurso, R$40 mil que foi pago para o Instituto Laborari, e o que foi comprometido aqui nessa casa é que nós teríamos conhecimento dessa auditoria. Até hoje a gente não teve nada, né? A secretária, infelizmente, ainda não nos deu o resultado dessa auditoria. Ela é importante para que os vereadores também conheçam a realidade da Santa Casa. O Conselho também, com certeza, deve ter um interesse grande nessa auditoria, o Conselho Municipal de Saúde. Então, por isso que eu estou reiterando novamente o pedido do resultado dessa auditoria. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem, só para complementar a palavra da vereadora Joyce, com relação aos Correios, a última informação que eu tive, depois que eu estive no Ministério Público em Divinópolis, tem um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal contra o diretor da Agência dos Correios. O prefeito de Bom Despacho foi notificado para prestar informações no procedimento. Ele prestou as informações que ele tinha prestado para a gente aqui, são os bairros que a gente sabe que... Depois disso, o Correio também prestou essas mesmas informações, e não sei se vocês perceberam, alguns locais melhorou. Tem vários locais que eles passaram a entregar na medida do possível. Tem também uma resolução que autoriza fazer a caixa coletiva para entrega, que estão estudando, fazer em alguns locais aqui, inclusive nos povoados. Mas o inquérito não foi concluído, isso é que eu tenho conhecimento. E agora, nas férias, provavelmente eu devo comparecer em Divinópolis de novo. A gente para aqui na segunda-feira, na quarta eu paro no Ministério Público, então na quinta, sexta eu devo comparecer para ter uma ideia do que está acontecendo com o inquérito civil. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu quero também destacar nesse requerimento da Joyce sobre os Correios. O ano passado nós mobilizamos aqui na Câmara também, onde nós conseguimos trazer o diretor do Correio aqui e foram atendidos alguns bairros. E naquela oportunidade, o diretor manifestou o que realmente estava precisando para os outros bairros ser contemplados, mas também falou na questão de concurso público. O Correio não tinha previsão para prestar um concurso público para estar lotando mais pessoas para estar fazendo esse trabalho. Mas também sugeriu também, que eu acho que é uma oportunidade da gente marcar uma reunião com esse diretor. Na época a gente passou um e-mail, ele de vez nós ir lá, ele veio aqui na Câmara, onde a gente reuniu vários vereadores e cidadãos bondespachenses. Então acho que é a oportunidade também nesse requerimento, não só no bairro Dom Joaquim, mas incluir também todos os bairros que realmente não estão recebendo as correspondências. Novo São Vicente, Araguá, são vários bairros. E também de pedir o nosso diretor da Câmara que já marque uma reunião com esse diretor, que tem uma possibilidade também de fazer uma parceria com o município, né? Isso é uma coisa que a gente tem que sentar com o prefeito está cedendo um funcionário para estar atendendo os outros bairros. Mas isso é uma coisa também que a gente tem que discutir futuramente. Mas, desde já, eu pediria que a vereadora colocasse todos os bairros que não recebem e também que o diretor dessa casa já marcasse, agendasse uma visita, uma reunião com esse diretor do Correio. Lembrando que nós estamos aí no período de transição, existem rumores que o Correio deva ser privatizado, e tem todo esse imbróglio, né? Só depois da troca de governo é que vai se resolver, caminhar aí para um atendimento melhor para as comunidades. Mas você falou bem, eu acho que a partir daquela reunião aqui já houve ganhos, né, para Bom Despacho, e vamos conversar de novo com o Correio. Em votação, requerimento da vereadora. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrário se manifestem. Aprovado. Anderson do Gás requer ao responsável pela CEMIG no município que informe qual o prazo médio de restabelecimento do fornecimento de energia em caso de suspensão por inadimplência. Justificativa. Esse vereador tem ciência da resolução normativa 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece o prazo máximo de 24 horas para religar o fornecimento de energia.
Todavia, entendo que o prazo é extenso, haja visto que a importância da energia elétrica para uma família, a qual se desdobra para realizar o pagamento, bem como que o procedimento para religar o fornecimento de energia é, na maioria das vezes, simples, demandando em torno de 3 minutos. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, a gente sabe que estamos vivendo dias difíceis, né? A crise está aí para todo mundo. E quando a energia de uma casa é cortada, surge ali, né, uma grande preocupação como fazer. E as pessoas, né, com grande dificuldade, conseguem aí aquele grande valor que eu posso falar que é abusivo, né? Eu acho muito caro, né, o que a CEMIG cobra hoje da população. E então a pessoa, né, com grande sacrifício, vai lá e junta o dinheiro e vai lá e paga aquele talão e recebe a notícia na CEMIG que vai ser religada a energia dentro de 24 horas. Coisa que gasta 3 minutos para eles ir lá e ligar a energia. Muitas vezes as pessoas dormem sem energia na casa deles, né, por causa desse tempo acessível, sem necessidade. Eu espero aí que isso aí seja mudado pela essa empresa ANEEL, para que, né, no mínimo 4 horas, né, que eu acho que ainda é acessível esse tempo. A pessoa, muitas vezes, depende da energia, até mesmo para sobreviver, através de aparelhos. Então, como que pode isso? 24 horas, sendo que gasta 3 minutos para poder ir lá e religar a energia. Né? E, como diz, é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Eu acredito, por a agência ser nacional, a ANEEL, eu acho que nós nem temos como buscar isso. Nós vamos ter que pedir um apoio a uma esfera legislativa maior, né? Porque a ANEEL, na verdade, é uma agência nacional de energia elétrica. Então, a alteração de uma normativa da ANEEL transcende a nossa competência. Então, nós não temos competência para fazer nenhuma indicação, nenhum encaminhamento para a ANEEL. Nós vamos ter que encaminhar para que seja feito isso, talvez, através dos deputados federais, dos senadores, por ser uma agência nacional. Senhor presidente, o que tiver que ser feito, eu acho que nós temos que fazer, né? Então, eu acho que não é nossa competência, mas a gente não custa tentar mandar aí um requerimento para quem aí, os vereadores aí que tem os deputados, né? Para que muda isso aí lá. Vereador, vou pedir que encaminhe, a Câmara faça o encaminhamento no seu nome para a CEMIG requerendo a informação, tá ok? Porque realmente a Câmara perguntar para a CEMIG uma coisa que eu estou perguntando e dando a resposta aqui. Eu estou falando, a ANEEL dá um prazo de 24 horas. Aí eu vou ligar para eles, eu vou perguntar, eles vão responder isso aqui. Então, vamos fazer um pedido, vereador Oso do Gás, pedindo para, né, pedindo essa informação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Projetos em tramitação. Projeto de Lei 45, 2018, de autoria do vereador Anderson do Gás, que dispõe sobre o direito do usuário dos serviços de saúde da rede pública, contratada ou conveniada ao SUS, Sistema Único de Saúde, e da rede privada, no âmbito do município de Bom Despacho, a ter acompanhante durante o seu atendimento ou internação e da outras providências. O parecer das comissões foi pela aprovação do projeto sem emendas. Eu coloco o projeto em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, esse projeto realmente estava nas nossas comissões para a gente dar um parecer,
e acho que, devido à reunião especial, mas no final que a gente ia sentar para estar discutindo o projeto, teve um conflito na lei orgânica nossa sobre a direção da mesa, aonde nós não tivemos prazo de sentar para discutir o projeto. Eu estou falando mais da questão do meu colega vereador Fernando Pediatra, que ele estava questionando alguns pontos, queria ver com o Anderson, para que realmente a gente liberasse o projeto. Eu sugeria que, talvez pode ser votado hoje ainda, mas vai depender dos colegas, que realmente o Becker pudesse fazer os pontos, né, que ele estava questionando no projeto, para que realmente a gente possa votar o projeto. Eu estou a favor do projeto, mas queria também ficar mais esclarecido sobre os pontos que o vereador Pediatra colocou para nós, que eu acho que é de muita importância. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, Pedro. Podemos discursar um pouquinho sobre o projeto agora? Discussão. Eu agradeço, Marcelo, também por defender aqui esse ponto de vista. Queria discutir com vocês aqui, democraticamente, com o vereador Anderson, autor do projeto, e com vocês também do Conselho de Saúde, em relação ao projeto, vereador, que propõe o direito de todos os pacientes que estão em atendimento ou internados ou realizando algum procedimento ter direito a um acompanhante na sua consulta, na sua internação. Eu quero te elogiar aqui em público, porque sei da sua boa intenção, do senhor, também sempre aí defendendo causas ligadas à saúde. Mas estudando hoje o projeto, eu tive algumas dúvidas, e eu acho que esse prazo para a gente poder discutir melhor internamente nas comissões, com Vossa Excelência também, que eu não tive a oportunidade ainda de discutir a sua ideia, ouvir de Vossa Excelência também um posicionamento, a sua defesa, pois alguns pontos, colegas, me deixaram um pouco pensativos se realmente nós deveríamos aprovar daquela forma ou modificar alguma coisa. Realmente a ideia é boa, também sou favorável ao projeto, de antemão adianto isso para Vossa Excelência, mas, por exemplo, no projeto consta um artigo dizendo que o acompanhante teria acesso, de acordo com a lei, se aprovada a lei, acesso ao prontuário do paciente, acesso às informações dos procedimentos realizados, dos medicamentos, do diagnóstico e de tudo que estivesse ocorrendo ou na consulta ou na internação. E, legalmente, eu acredito que isso pode ter alguma questão jurídica de impedimento. Por quê que eu coloco isso? O prontuário é um documento e a única pessoa que tem direito a acesso ao prontuário é o próprio paciente, com exceção de crianças ou pacientes que tenham incapacidade de decisão própria, por questões legais, inclusive. Então, o prontuário é uma coisa muito sigilosa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. O que isso pode provocar? Que situação que pode acontecer? O paciente, às vezes, tem uma doença que ele tem o direito de não querer que as pessoas saibam. É um direito dele, é um sigilo. Uma doença que pode ser vítima de preconceito, de discriminação, e dando acesso ao acompanhante, nem sempre o paciente tem noção disso, dessa lei. Às vezes ele está acreditando que o acompanhante vai só estar ali com ele, acompanhando, ajudando, o que é positivo. Realmente, Anderson, existem CTIs hoje que já mudaram aquela ideia de que não pode entrar ninguém. Hoje tem CTIs que sabem que a dor é menor, a presença do acompanhante, um familiar, ameniza a dor. Utilizamos menos remédios, economizamos, temos uma internação mais curta, porque é um atendimento mais humano. Mas também, por outro lado, pode acontecer do acompanhante, de repente, ter acesso a uma informação dessa, folheando um prontuário, conversando com o médico, porque ele tem direito. E pode criar-se uma situação aí, inclusive até de questionamento jurídico com o hospital, o paciente ficar insatisfeito com esse tipo de conhecimento. Então, seria um ponto que eu anotei aqui, essa questão de acesso ao prontuário. Para vocês terem uma ideia, para retirar um prontuário de um hospital hoje, uma cópia, não é simplesmente chegar lá e pegar o prontuário. Existe um protocolo a ser feito na direção do hospital, tem um prazo legal para entregar uma cópia, mas é direito do paciente, realmente. Eu não posso chegar hoje e querer o prontuário da minha esposa ou de outro familiar, a não ser que eu tenha uma procuração desse paciente. Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar para vocês. A outra dúvida que eu fiquei é se nós realmente podemos legislar amplamente tanto o atendimento ambulatorial
e quanto também atendimentos de internação, tanto na rede pública ou particular, ou se existiria alguma limitação nossa como legisladores municipais em relação à legislação estadual ou federal. Não tenho certeza, porque à medida que se autoriza um acompanhante, pode gerar outras necessidades do hospital, de adequação de investimentos, de adequação de custos. Então, também tem que ser visto. Então, quem sabe nós discutimos isso melhor e ouvir também, às vezes até ouvir o Conselho de Saúde, ouvir os colegas aqui, principalmente a Comissão de Saúde, se os demais já estiverem satisfeitos, eu gostaria de um prazo para revisar esses pontos junto com Vossa Excelência. Peço vista ao projeto, junto com o Marcelo aqui também. O vereador, vista tem só 48 horas, né? Mas tudo bem, acho que... Está no instrumento errado? Pois aí eu acho que tem que... Deixar para a próxima reunião, se vocês concordarem, né? Vamos sobrestar o projeto, né, Isso. Marcelo? Vai ter mais uma reunião ordinária, né? Eu acho que o projeto bem discutido vai só engrandecer. Então, com certeza, nós vamos fazer um mutirão, né, de aprovação de projeto que vai ser liberado. Nós incluímos esse também na pauta para ser votado na próxima reunião ordinária. Inclusive, tem alguns projetos liberados pela Comissão de Justiça que precisaria que a outra comissão desse parecer. Né? Essa semana, ver o que consegue liberar aí. Estou pensando que para a semana que vem nós vamos talvez fazer uma reunião extraordinária, até porque reunião última, normal nossa, termina 17, mas nosso período de trabalho é até dia 30. Eu acho que nós temos que fazer pelo menos mais uma reunião para aprovar alguns projetos, porque tem muito projeto na casa aí. Com mais de 20 projetos aí para serem aprovados. Fica sobrestado o projeto para a próxima reunião. Não é isso, Marcelo? E até porque nós temos que evitar, né, essa discussão do projeto, porque não tem, né, semana passada já foi retirado, e se a gente for discutir aqui no plenário, nós vamos ficar o tempo todo por conta de uma discussão. Mas está valendo. Com a palavra, senhor presidente. Só lembrando que esse projeto já estava prontinho para votar na semana passada. Aí ele foi retirado. Agora ele está para votar de novo, aí nós estamos pedindo uma suspensão de prazo. O que o presidente está falando é o seguinte, tem vários projetos em andamento que precisam ser olhados pelas comissões. A Comissão de Justiça, eu queria destacar aqui, né, vereador Fernando Branco, a gente tem desdobrado pelas manhãs para a gente conseguir fazer a avaliação dos projetos. É importante que nós abracemos essa causa para que nós possamos entregar essas leis, né, para a nossa comunidade. Obrigada. Palavra livre. Pois não, Edson. Senhor presidente, eu quero parabenizar as duas chapas que se prontificou a assumir a legislatura do próximo ano. Né? Infelizmente, foram duas chapas que realmente têm compromisso com essa casa, mas, infelizmente, não tem jeito de caminhar com dois presidentes, com dois vice. Mas tenho certeza que essa chapa vencedora vai fazer o melhor, vai escutar todos vocês. Aqui não tem chapa vencedora, aqui vai ser um conjunto de força para que realmente a Câmara seja destacada do jeito que está sendo. Né? Eu acho que os projetos bons têm que dar continuidade. Nós não temos esse tempo de conversar com a Joyce, mas tenho certeza que a Joyce, a presidente, vai nos convidar para uma reunião, e cada um de nós temos pensamentos, mas pensamentos positivos, pensamentos que realmente vai somar nos trabalhos dessa casa. Quero agradecer a todos que votaram em mim. Os que não votaram, eu sei o compromisso que eles tiveram, mas quero destacar aqui o vereador Anderson, né, que eu também não queria estar na pele dele, porque realmente foi um voto decisivo. Né, e tenho certeza que ele votou, mas votou com o coração apertado, que eu tenho certeza que todas as duas candidatas, todas as duas chapas, eu tenho certeza que ele assina embaixo, sabe que todas as duas vai fazer um belo trabalho. Mas, infelizmente, é só um voto que ele tem, e ele opinou pela nossa chapa. Quero agradecer, pode ter certeza, Anderson, que se depender de nós aqui na casa, como você e todos os vereadores, estaremos de braços abertos
para somar junto com você e todos os vereadores que estão aqui nessa casa, aqui nessa legislatura. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Quero parabenizar aqui o Paulo da APAI por mais um enfrentamento lá, né, uma vontade de ver a APAI cada vez melhor, com o churrascão lá na exposição. O pessoal trabalha bastante, a gente veio, o Fernando Branco estava lá ajudando. Quero parabenizar eles e o secretário de Cultura, o Tito, né, pela iluminação que ele fez lá no Engenho, mas que o próximo ano que ele faça uma coisa melhor um pouquinho, porque o Engenho merece. Uma palavra, senhor presidente. Pois não. Vereador, estou acumulando os seus minutos aqui, viu? Ah, sim. Eu gosto muito de participar aqui desse diálogo, então com vocês é um prazer, viu, gente? Os colegas bons desse aqui, essa turma boa. Parabenizar a Joyce pela sua eleição a presidente, sua segunda tentativa, graças a Deus deu certo. Parabenizar a doutora Rose também por democraticamente participar, colocar o seu nome à disposição. E realmente tenho certeza que você vai fazer um trabalho brilhante, como é de costume, você é muito competente, já demonstrou isso por onde passou, e tem todos os atributos necessários para colocar a Câmara sempre em destaque, positivamente, com independência em relação ao Poder Executivo, com ações firmes, enérgicas, mas também sempre parceira naquilo que precisa. Isso é o mais importante, em sintonia com o desejo da população. Então, conte comigo sempre, estaremos juntos nessa nova caminhada e com os colegas aqui por mais um ano aí de muito trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou ser breve, só para comunicar que a homenageada Cássia, a minha esposa conseguiu entrar em contato com ela deu aula até 17h30 e não conseguiu chegar. Mas ela avisou, parece que não conseguiram contato com ela a tempo, ela nem estava sabendo. Então, eu pediria a Vossa Excelência que adiasse para a semana que vem a homenagem para ela e convidasse ela de novo. Perfeito. Tá dado o recado e nós vamos convidá-la assim. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Gostaria de parabenizar a Joyce e os demais componentes da chapa pela vitória. Eu, como meu compromisso de bom despacho é trabalhar, vou estar aqui importunando todos os dias, que eu gosto mesmo dessa casa, e dizer que a gente acredita que o trabalho vai ser bem desenvolvido, sem sombra de dúvidas, porque nós todos desejamos melhor para o bom despacho, porque nós temos muito a fazer, sem sombra de dúvidas, muitos projetos para serem analisados, votados, mas nós vamos estar aí também no plenário, trabalhando em prol de bom despacho, porque é assim que caminha. E gostaria aqui também de parabenizar o pessoal da APAI, o vereador Fernando Branco, sempre trabalhando pela APAI, estava lá, pendendo convite, pegando meu dinheiro, mas com muita honra, destinei. O Marquinhos também lá, prestigiando sempre, e os outros que não puderam ir. E só dizer que, né, Marquinhos, a gente fica muito triste, né, Fernando, que realmente o evento, por mais que a APAI tenha se esforçado, não teve o retorno que precisava. Eu acredito que a gente tem até que, dentro das nossas possibilidades, ajudar. Eu fiz uma pesquisa aqui hoje com o Renato. É possível que o vereador, dentro daquele imposto de renda que tem que pagar, destine doação direta, quem sabe ajudar nessa doação direta que vai ser deduzida aí para a APAI. Eu até já me comprometo de público, já estive com o Renato, estou fazendo ali a contabilidade de antecipar esse imposto de renda para destinação para a APAI, porque realmente teve prejuízo. Muito bem, doutora. E vai ser bom para a APAI, porque o contra-cheque aí é gordo, né? Então, eu peço a palavra, vai ser senhor muito presidente. Bom. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, né, que confiaram na minha candidatura e que confiam nesse trabalho que vai ser desenvolvido. Com certeza, eu acho que, a minha opinião é que essa Câmara, essa mesa, essa nova mesa diretora, com certeza todos serão ouvidos. A minha intenção é que todos participem,
é que nós possamos realmente fazer um trabalho pelo povo de Bom Despacho, que é esse compromisso que nós fizemos quando nós fomos eleitos, né, e diplomados. E é uma honra para mim, né, ter sido a mulher mais votada nas eleições, né. Eu acho assim que nós estamos fazendo uma mudança de paradigmas. A gente abre caminho para as mais mulheres, Rose, na política, que eu acho que realmente faz a diferença e que precisa que realmente tenha essa participação das mulheres. Então, eu dedico essa vitória a todas as mulheres e agradeço a Rose também. Nós continuamos parceiros aqui nesta casa. O meu muito obrigado a todos vocês. Muito bem. Quero aproveitar para fazer um agradecimento aí à Secretaria de Obras. Encaminhamos um requerimento ao longo do ano aí, solicitando a alteração em algumas placas de velocidade na cidade. Essas placas foram alteradas, Rodolaria, Avenida Doutor Roberto, Norte e Sul, Estrada do Pica-Pau, né, passando de 40 para 50 quilômetros, conforme tinha sido a nossa sugestão. Então, agradecer essa modificação feita, né. Agora, com relação à nossa Câmara e à mesa, eu acho que nós somos 9 vereadores, poderíamos ser 15, pela lei hoje, né? Eu acho que essa Câmara está dando essa contribuição para Bom Despacho, economizando com 9 vereadores, né? Fizemos muitas economias. Eu tenho certeza que qualquer um que chegar aqui vai trabalhar para o bem de Bom Despacho, porque, né, nós temos um povo inteiro aí fiscalizando, né? Já deram um recado quando nós entramos, então acho que esse recado está nos ouvidos até hoje, né? E eu tenho certeza que o trabalho vai ser feito com dignidade, olhando o povo, né? Principalmente com a sensibilidade, né? Pela sensibilidade da mulher. Parabenizo a Joyce e desejo realmente um mandato feliz, né, para toda Bom Despacho. Nada mais, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, também queria, como hoje teve essa votação para presidente, também queria dar os parabéns a Vossa Excelência, né, pelo trabalho prestado aí a esta Câmara. Parabéns, né, a todos os vereadores, né, e dizer que a gente está aí, né, e confiante em dias melhores para a nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a nossa reunião, cumprimentando Moacir e o amigo aqui, que guerreiros, né? Ficaram até o final da nossa reunião.